Terminar esse livro, gente, foi uma jornada, viu? Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Rainha do Ar e da Escuridão. Mas antes, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e também deixa seu joinha aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse e outros vídeos com seus amigos e também me seguir lá no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição. Confesso que eu pensei muito em não fazer esse vídeo, já que eu só tinha falado sobre Dama da Meia-Noite aqui no canal na época de lançamento. Eu fiquei meio encucado se eu falaria ou não sobre a minha experiência de leitura com Rainha do Ar e da Escuridão, e pra isso eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando pras pessoas o que elas achavam de eu fazer um vídeo sobre este livro. Algumas pessoas não queriam, mas a maioria venceu. Eu separei o vídeo em dois momentos. Primeiro sem spoilers e depois com spoilers, porque tem algumas coisas que eu preciso comentar com vocês que já leram este último livro. E eu também prometi lá no Instagram que eu ia comentar brevemente sobre a minha experiência, os meus sentimentozinhos em relação a Fantasmas do Mercado das Sombras, que é um livro de contos que transita entre todas as outras séries da Cassandra Clare. Pois muito que bem, um dos primeiros pontos positivos pra mim em relação a Rainha do Ar e da Escuridão foi a construção dos personagens. Eu gosto muito dos personagens da Cassandra Clare, principalmente assim, os protagonistas, e nesse livro a gente tem um destaque muito grande pra Diana e também pro Gwen. Eu também não posso esquecer de falar do Mark, do Kieran e da Christina. Eles são personagens essenciais, e é importante de falar isso porque parece que nesse livro, esses personagens secundários, eles tiveram um destaque maior, sabe? Eles tiveram pontos muito altos de, tipo, definir a trama, ter reviravoltas. Então eu sinto que esse livro não é apenas só sobre a família Blackthorne, mas também sobre outras pessoas que transitam e compartilham pensamentos com essa família. Isso foi o que eu mais amei nesse terceiro livro, porque você sente que tá tudo acontecendo, diferente do segundo, que as coisas eram meio paradas. Por outro lado, a gente precisa entender que Os Artifícios das Trevas é uma trilogia meio que transitória, sabe? Tudo que aconteceu lá em Os Instrumentos Mortais acaba de certa forma se definindo no início da trilogia, e aí a gente vai ter um pouquinho das coisas que vão acontecer na última, que é The Wicked Powers. Então os personagens meio que conseguem equilibrar isso, sabe? Outra coisa que eu anotei aqui no meu roteiro é que a mitologia das fadas é extremamente explorada nesse terceiro livro. A gente tem algumas nuances lá no segundo, em Senhor das Sombras, também outras em Dama da Meia-Noite, mas nesse terceiro livro, em Rainha do Ar e da Escuridão, é onde tudo acontece. Toda essa coisa de você descobrir mais sobre o Reino das Fadas é tudo em cima da política do livro. E eu gosto muito como a Cassie consegue conversar com a gente, que é leitor, e falar sobre política de um jeito que não soe estranho ou muito forçado. Teve mais uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi essa coisa das batalhas, sabe? Os momentos de ação. Eu sinto que a Cassie conseguiu equilibrar muito bem. Você percebe como ela consegue colocar os personagens dela em momentos muito difíceis e fazer com que eles superem esses momentos de um jeito diferente, não trazendo uma resposta óbvia, que seria, sei lá, a morte ou a salvação, mas encontrando outras formas de resolver as situações, sabe? Então eu achei isso muito maduro, e as cenas de ação estão maravilhosas. A gente tem elas do início ao fim do livro, apesar de que a primeira parte eu achei bem parada, sabe? Porque a gente tá muito na mente da tropa, de Zara, as coisas estão acontecendo, e aí meio que vem a Emma e o Julian chorar ali pelo laço para a batalha, o Tai tá um pouco triste pelos acontecimentos de Senhor das Sombras, que não posso falar aqui, porque não sei quem que leu ainda. E a segunda parte do livro, que se chama Tully, guardem muito bem esse nome, é uma das melhores partes de Rainha do Ar e da Escuridão. Quando eu terminei de ler esse livro, muita gente veio me perguntar o que eu tinha achado do final e do epílogo, porque é uma coisa que divide opiniões. E eu preciso dizer pra vocês que gostei muito do final, mas principalmente do epílogo, porque eu acho que ele abre muitas portas assim pra Cassandra conseguir explorar os personagens dela. Depois daquele epílogo, não tem como a gente esperar 5 anos por essa trilogia, ainda bem que eu acho que ela vem ano que vem. Na edição de colecionador desse livro, a gente tem um conto extra que é do ponto de vista do Jace e da Clary. E eu sempre fico assim um pouco receoso em ler esses contos, porque eu meio que já superei a relação Jace e Clary lá em Os Instrumentos Mortais, mas a Cassie acaba fazendo eles serem assim figurinhas carimbadas em Os Artifícios das Trevas. Mas nesse último livro faz muito mais sentido a relação deles e as coisas que eles fazem na história. Eles estavam ali por um motivo, eles resolveram esse motivo e a história meio que seguiu pro caminho que deveria seguir. Então, essa participação dos dois foi muito importante nesse livro, e leiam esse conto extra, porque ele é perfeito.
Agora a gente vai entrar nos pontos negativos, porque assim, eu preciso dar uma equilibrada nesse vídeo. A primeira delas, e eu acho que isso é um sentimento muito geral, porque muitas pessoas que conversaram comigo sobre esse livro sentiram a mesma coisa, é que a Cassandra Clare inseriu muitas problemáticas na história, muitas coisas que precisavam ser resolvidas na trilogia, e acaba o terceiro livro e elas não são resolvidas. Parece que você desperdiçou todo o tempo da sua vida lendo os livros, e aí você fica sem saber as respostas que você queria. E também tiveram aquelas questões que foram resolvidas, mas aí chega no final do livro, lá no epílogo, sabe? Bem no epílogo, e você percebe que aquilo não foi resolvido. Aquilo vai explodir nos próximos livros. Então, assim, é uma sensação de, putz, eu fui feito de trouxa? A trilogia Os Artifícios das Trevas é sobre a família Blackthorne. Eles são os protagonistas. Só que nesse terceiro livro, eu percebi que a Cassie perdeu um pouquinho a mão. Sabe aquela vontade de abraçar o mundo, colocar o mundo nos seus braços e fazer as coisas acontecerem? Foi essa percepção que eu tive com esse livro, porque a gente tem muitos pontos de vista. E alguns personagens, eles são muito dispensáveis. E principalmente a galera da tropa, que vocês vão entender lá no segundo livro, né, quem são, mas é todo mundo comandado pela Zara. E essa personagem, ela é muito insuportável. Assim, é uma das piores personagens da Cassandra Clare pra mim. Não sei se tem alguém que goste dela. E nesse livro, ela meio que ganha um ponto de vista e você fica assim... Gente, pra quê? De certa forma, dá pra você entender por que essa personagem aparece, sabe? Mas... eu não queria. E aí isso faz com que a história se torne arrastada, porque, pô, eu quero saber dos personagens que eu amo, eu quero mais coisas de Mark, de Kieran, de Christina, eu quero mais do Ty. E o Ty nesse livro tava parecendo uma criança de 5 anos, porque não. Tem coisas que eu não consigo aceitar em relação aos personagens, e o Ty demonstrava muita rebeldia. Eu entendo que ele está na adolescência, então ele vai ser rebelde. E o Kit, que é um personagem que eu amo, ele meio que foi carregado pelo Ty, sabe? Você tinha muito pouco do Kit sozinho. Era mais ele servindo como um apoio para as coisas burras que o Ty tava fazendo. Então assim, eu ficava... chega. E assim, por mais que eu tenha gostado do final do livro, eu meio que achei ele um pouco desesperado. É um livro muito grande, tem mais de 900 páginas, e isso é algo dispensável nessa história, sabe? Você não precisa ter tantas páginas assim, porque algumas coisas foram muita enrolação, então o final ficou desesperado demais, com tudo acontecendo e gente morrendo aqui, então você ficava muito confuso. Apesar de gostar, eu fiquei muito perdido. Tiveram coisas que foi muito fanservice, e até chegou num momento que a história pra mim já tava concluída, mas ainda tinha, sei lá, 60 páginas pra acontecer coisa, e aí eu fiquei... nossa. O Julian e a Emma também estão bem difíceis nesse livro, eles estão muito egoístas, e você tem meio que um plano de fundo de por que esses personagens estão agindo dessa forma, mas eu acho que não é uma justificativa muito boa, sabe? Tem aquela coisa do laço para a batalha deles, das coisas serem mais complicadas pela relação que eles têm, mas eu acho que nada justifica esses acontecimentos bestas. Enfim, eles mentaram muito e é isso. Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com Fantasmas do Mercado das Sombras, que é um livro de contos que, como eu falei, transita entre as séries da Cassandra Clare. Ou seja, se você ler ele antes de ter terminado tal série, você vai tomar spoiler. Mas os maiores spoilers que a gente pode ter neste livro são de Rainha do Ar e da Escuridão. Então eu indico, caso você ainda não tenha lido esse último livro, que você leia os 8 primeiros contos e deixe os últimos para depois de Rainha do Ar e da Escuridão. Eu falo isso porque esse livro de contos, ele se comporta de um jeito diferente. Ele funciona muito como uma história de acompanhamento, ele é uma história de sequência, sabe? Quando você termina Rainha do Ar e da Escuridão, você vai para os 2 últimos contos, e os 2 últimos contos são como se fossem 2 epílogos além daquele que a gente tem. E assim, eu sei que muita gente se recusa a ler contos, muita gente não gosta, mas esses 2 são extremamente importantes para vocês entenderem o que vai acontecer em The Wicked Powers. No geral, esse livro é muito bom, assim, ele tem contos incríveis, principalmente sobre personagens de As Peças Infernais, mas a gente também tem de personagens de As Últimas Horas, que é a nova trilogia da Cassandra Clare, que se passa 25 anos depois de As Peças Infernais. Dito isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, mas agora eu preciso que você feche esse vídeo, caso você não queira pegar spoilers sobre Rainha do Ar e da Escuridão, e muito menos sobre alguns contos de Fantasmas do Mercado das Sombras, porque agora eu vou falar com spoilers, mas ó, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha ali embaixo, beleza?
Agora eu posso respirar, tirar o peso das costas e falar todos os spoilers que eu quero falar aqui, porque tem algumas coisas muito importantes que eu quero discutir com vocês. A primeira delas é Annabelle Blackthorne. Eu acho que essa foi a pior vilã já criada por Cassandra Clare em todos os seus livros. A Annabelle é uma das personagens mais dispensáveis de Os Artifícios das Trevas. Eu lembro quando essa personagem apareceu em Dama da Meia-Noite, eu fiquei enlouquecido com o final daquele livro, aí veio o segundo, eu fiquei, e aí o terceiro, eu pensei assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? E aí o final dela é uma coisa muito borocochô, sabe? Eu fiquei assim, gente, mas que finalzinho péssimo. Eu acho que o único momento em que eu gostei da Annabelle foi quando ela tava morta. Então assim, você faz 3 livros com muitos acontecimentos e aí você termina com a sua vilã lá facilmente morta, nada resolvido. Mas eu curti a forma como a Cassie construiu a relação da Annabelle com o Ash, que é o filho do Sebastian. O momento em que eu descobri que Ash era o filho de Sebastian Morgenstern, eu fiquei fora de mim. Porque eu não imaginava que Tully fosse aquela questão toda de você ver o que aconteceu em Cidade do Fogo Celestial de um jeito diferente. Todas as coisas que você imaginava que aconteceram de um jeito bom, lá em Tully elas são de um jeito completamente diferente, sabe? Então eu gostei muito disso. Eu achei que usar o Sebastian foi de uma perspicácia, assim, ímpar. Sabe, Cassandra Clare está maravilhosa em toda a sua execução de Tully. Eu amei essa parte. E a Liv viva foi tudo pra mim. Eu gostei também que a Cassie não trouxe ela pro mundo real, sabe? Eu acho que ela conseguiu mostrar como aquela personagem está morta mesmo. Apesar de que depois o Ty vai lá e revive, então o fantasma e o Ty estão ligados agora pra sempre. E a gente percebe isso já lá em Fantasmas do Mercado das Sombras. Enfim, gente, eu acho que The Wicked Powers vai ser uma bagunça, treta atrás de treta, e eu simplesmente amo isso. Outra coisa que eu amei no final do livro foi a relação da Emma e do Julian com o laço para a batalha, e eles simbolizando esse laço, se transformando em gigantes e matando todo mundo. Gente, é um dos trechos mais lindos que a Cassie já escreveu. Outra cena que eu amei demais foi a declaração que o Kieran, o Mark e a Christina fizeram um pro outro. Eu acho que a relação desses personagens, o relacionamento deles como um trisal é extremamente genuíno, incrível. E assim, você percebe o cuidado que a autora teve em construir a relação desses personagens. Por mais que seja uma relação sofrida, que as coisas demorem para acontecer, quando elas acontecem, é do jeito mais puro possível. A questão política nesse livro é muito forte, a Clave tá super presente e tá tudo desmoronando. Eu também curti demais aquela cena em que eles estão lá voltando pelo novo cônsul, que acaba elegendo o Alec, e aí a Zara vai lá, quer cortar a garganta, não sei o que mais, e aí eles meio que se separam, né? Então vai ter uma nova Clave agora, comandada pelo Alec. Eu amei o Magnus e o Alec se casando, porque eles são perfeitos, são incríveis, e assim, gente, a cerimônia foi linda, apesar de parecer mais uma encheção de linguiça, porque não sei porque Cassandra Clare colocou eles dois ali, mas tudo bem. Outra coisa que me surpreendeu muito nesse livro é que a Diana e o Gwen são, assim, o par perfeito. Eu senti que a Cassie conseguiu desenvolver ela muito bem, construiu essa personagem de um jeito muito bonito. Por ela ser trans, eu acho que ela merecia muito mais espaço do que ela ganhou, mas eu fiquei feliz da mesma forma. E, gente, sério, eu tô apaixonado pelo Kit nesse livro. Ele foi extremamente incrível. Eu gostei de como a Cassie colocou ele pra morar junto com o Jen e a Tessa, e aí depois a gente vai pros Fantasmas do Mercado das Sombras e você já vê um pouco dessa relação da Tessa grávida, dele lá cuidando e ajudando o Jen. Depois o Jen começa a treinar ele. Enfim, é muito, muito, muito legal e deixa meu coração quentinho. Agora, falando sobre o último conto, é um dos melhores contos que a Cassie já escreveu, assim, de verdade, porque nesse conto a gente sabe o que vai acontecer em The Wicked Powers, né? A gente tem essa relação do Jace chegando com a rainha, a gente vê que ele vai adotar um novo nome, que é o Janus, mas tem uma cena muito boa nesse conto, que é quando ele meio que se encontra com a Clary tá pensando que é o Jace, mas na verdade é o Janus, e aí ele tá lá tentando fazer com que ela perceba o quanto ele ama ela, essa coisa meio possessiva, e depois ele vai conversar com o Ash, e o Ash meio que dá a entender que vai fazer o que os Janus querem. E é isso, não tem mais o que dizer. Só pra gente finalizar, eu dei 4 estrelas pra Rainha do Ar e da Escuridão. Foi uma história que eu gostei bastante, mas que teve esses problemas de execução que eu real não sei o que aconteceu. A minha experiência com essa trilogia não foi 100% positiva, teve muita coisa negativa, tiveram livros e momentos que eu pensei em largar a trilogia, mas eu resisti
e consegui chegar ao final para dizer para vocês que é uma trilogia que vale a pena, mas você precisa ter paciência porque as coisas não acontecem de um dia pro outro, sabe? Demora e se arrasta, e aí tem coisa que a gente nem vai descobrir aqui. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero assim do fundinho do meu coração que vocês tenham gostado. Vocês também podem deixar opinião aqui nos comentários, mas não esquece de marcar que tem spoiler, para não estragar a experiência de leitura das outras pessoas. Deixem um joinha se curtiram o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo e até a próxima. Tchau!